Essa decisão, vamos dizer assim, é uma decisão, né? É uma semifinal, jogo de volta, empate vai para pênalti. Uma vitória leva a gente para uma final histórica, né? A nossa segunda final de Taça Libertadores, decidindo novamente em casa, no Maracanã. É um jogo importante, é um dos jogos mais importantes da história do Fluminense, não é o mais, porque sem uma classificação para a final, sem uma vitória contra o Inter lá no Beira-Rio, não existirá uma final. Então é um jogo muito importante. E é um jogo que tem uma junção de coisas, que é calma. O Fluminense precisa ter calma. O Fluminense precisa ser frio. Eu sei que é difícil. Ser frio num jogo decisivo, numa decisão, no jogo de mata-mata. Mas você precisa ser frio. E você precisa se utilizar de toda a experiência que você tem, né? Ganso, Felipe Melo, Cano, Arias, Keno, jogadores que disputaram várias finais, várias decisões, Marcelo, como é que esquecer do Marcelo? Então, todos esses jogadores que têm uma certa rodagem, que já disputaram o final de Libertadores, como no caso do Ganso, Felipe Melo nem se fala, todos esses jogadores têm que trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Olha, funciona assim, naquele jogo pelo Palmeiras, Felipe Melo pensando, né, nas finais que ele disputou com o Palmeiras, funcionou dessa forma. Nada é diferente nessa semifinal, não é diferente das outras que eles já jogaram, das decisões. Por exemplo, eu sou torcedor do Fluminense desde a década de 80, então eu vi o Fluminense de 83, vi o de 84, 85, era criança, aí fui crescendo e o amor pelo Fluminense sempre existiu, porque vem de berço. Mas passei por semifinais, passei por finais, disputa de título, final de Libertadores, como foi em 2008. E eu sei que é difícil, que a ansiedade bate, o nervosismo, mas isso fica pra gente. O nervosismo fica pra gente, a tensão fica pra gente. Os jogadores mais experientes têm que trazer tranquilidade para os mais novos. O André, provavelmente o Alexander, que vai estar em campo, o JK, provavelmente também. Não sei, né? Ainda há uma dúvida na escalação. Então os mais experientes têm que trazer tranquilidade para esses mais novos para resolver a fatura já nos 90 minutos. E depois, no final, meu amigo, é jogo único. Acontece qualquer coisa. Pode acontecer de tudo numa final única. Não tem favorito num único jogo, no Maracanã, numa final. Aliás, tem até um favorito, né? O Fluminense, que joga o ano todo no Maracanã. Se o Boca jogar na final contra o Fluminense, é campo estranho. Palmeiras também, né? Por que não? O Fluminense que joga, o estádio do Fluminense é o Maracanã. Mas o Fluminense tem que ter calma, o Fluminense precisa ter tranquilidade, o Fluminense precisa ter raça. Tem como você ser tranquilo, você ser calmo, você ser frio? O termo correto para uma final assim, uma semifinal, não é nem tranquilidade, porque pode virar apatia. Frieza, ser um time frio e calculista. Isso que o Fluminense precisa fazer lá no Beira-Rio. Pegar toda a massa do Beira-Rio, toda a torcida do Internacional a favor do Inter, fazer o reverso, jogar contra. E como é que faz jogar contra? Vencendo o jogo, fazendo gol, botando pressão, mexendo com o psicológico do torcedor, e toda a atenção da arquibancada vai para dentro de campo e vai para cima do jogador do Inter. Então o Fluminense precisa ser frio, calculista, precisa ter raça, vontade. Toda dividida precisa ser nossa. Toda dividida deve ser nossa. Ser mais jogador, mais raçudo, mais vontade de vencer do que os jogadores do Internacional. O Fluminense precisa ter, porque essa é a escola gaúcha, é dessa forma que eles jogam. O tempo deve ser ruim, deve chover durante a partida. Parece que a meteorologia não deu boas notícias para o horário do jogo. Mas se chover, vamos jogar na chuva, irmão. Igual 95 lá no Fla-Flu. Vamos jogar na chuva, vamos decidir na chuva. Se não chover, vamos decidir no campo seco. Mas raça, vontade, dedicação. E outra coisa, a melhor escalação. O Diniz sabendo o que vai fazer, o time que vai colocar em campo, a melhor formação, colocar os melhores,
botar mais gente no meio de campo, evitar os contra-ataques, evitar ficar tão exposto como ficou no jogo de ida, né? Botar mais uma peça no meio de campo, entrar o Alexander, tirar um dos atacantes e fazer o seu futebol e fazer o que o Fluminense sabe jogar, porque eu já disse e repito aqui, do goleiro ao ponto esquerda, o Fluminense, 90% é melhor do que o time do Internacional. Jogador por jogador, nós temos os melhores. E a gente joga o melhor futebol do que eles. Se a gente fizer o nosso jogo, fizer o nosso futebol, que a gente está acostumado a jogar, nossa característica que encanta o pessoal da imprensa, outros torcedores, até nós mesmos torcedores, nós já jogamos muita bola esse ano de 2023. Se o Fluminense fizer o certinho, a melhor escalação, e voltar a jogar o melhor futebol, não tem pro Internacional não. Estamos na final da Taça Libertadores. Semifinal, jogo da volta, estádio Beira-Rio, jogo às 21h30, transmissão pela TV Globo, canal aberto, e pelo Paramount Plus. Arbitragem, Jesus Valenzuela. Tem uma boa notícia, ele apitou Olímpia 1, Fluminense 3, nessa Libertadores de 2023. Então, já é um árbitro que traz sorte pra gente. Já apitou um jogo importante e de classificação do Fluminense. O Fluminense botou 4-2-4 para cima do Olímpia lá no Paraguai. Ele foi o árbitro. Jesus Valenzuela, um venezuelano. O jogo de ida foi 2-2, gols de Cano. Cano fez 2 e o time do Internacional, quem fez foi o Merlo e o Alan Patrick. O empate, como eu falei, vai para os pênaltis. Na estatística são 91 jogos, 30 vitórias do Fluminense, 27 empates e 34 derrotas. O Inter está em 14º no Campeonato Brasileiro, praticamente abandonou o Campeonato Brasileiro, utilizando muito time misto, time reserva, por isso está em 14º, está jogando todas as suas fichas nessa Libertadores. Quando o Inter acordar e ver que está eliminado da Libertadores e está em 14º no Campeonato Brasileiro, não sei se vai dar tempo para reagir. E vem de derrota no Brasileirão, jogando no Beira-Rio por 2-0, o Galo venceu o Saci. Time completo, tá? Provável time do Internacional, mesmo que encarou o Fluminense no jogo de ida. Vamos lá, Rochete, goleiro. Se não teve, foi dúvida, mas conversa fiada. Tá ótimo para jogo. O Malo, né? O Malo, lateral direito. A dupla Vitão e Mercado. O lateral esquerdo, o René. Meio de campo formado por Johnny, Aranguiz, Maurício e Wanderson. Maurício de um lado, o Wanderson do outro, o Alan Patrick mais centralizado e no ataque o Ener Valência mais isolado, mais puxando contra-ataque no meio dos zagueiros lá na frente. E o técnico Condé, tá? Um meio de campo bem experiente, com um jogador de seleção chilena, que é o Aranguiz, jogador de seleção americana, que é o Johnny, o Alan Patrick também com passagens pela seleção brasileira, atacantes jovens pelos lados do campo, o Wanderson, o Maurício. É um time bem perigoso que o Fluminense não pode dar espaço. Então o Fluminense tem que ter mais gente nesse meio de campo, ser um time mais combativo no meio de campo, fechar os espaços, um time mais compactado e jogar o seu futebol. Qual é o futebol do Fluminense? Ataque, posse de bola, partir para cima do Internacional, porque eles vão fazer isso também. É um time bem ofensivo, eu falei, agora vamos falar do Fluminense. É o que importa, né? O Fluminense está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, diferente do Inter. Coloca time titular no Campeonato Brasileiro. Não foi assim no último jogo do Campeonato Brasileiro, foi o time praticamente todo reserva. Perdemos de 3-0 para a equipe do Cuiabá, mas o Fernando Diniz costuma botar o time titular no Campeonato Brasileiro, por isso está aí a posição na tabela. Um está em 14º e o outro está em 6º lugar, brigando pelo G4. Desfalque. Samuel Xavier foi expulso injustamente no jogo de ida, está fora da partida, o Guga vai fazer a lateral direita. Outro que está fora é o David Braz, com entorse no joelho. Nem viajou lá para o Rio Grande do Sul. Provável time do Fluminense. Há uma dúvida. Ou tira o Ganso e coloca o Alexander ao lado do André, ou tira o JK e coloca o Alexander colocando mais uma peça no meio de campo. Daí fica André, Alexander e Ganso. JK no banco, opção no segundo tempo, que é o mais interessante na minha opinião. É um 4-3-3. Mais gente no meio. Apenas 3 atacantes, né? Baita atacantes. Pelo lado direito, o Arias, esquerdo e o Cano. Deve ser uma da formação. Vamos lá para a escalação. Fábio no gol. Na lateral direita, o Guga. O meio de campo. A dupla de zaga, Felipe Melo, que era a dúvida, saiu machucado no jogo de ida. Foi poupado no jogo contra o Cuiabá. Vai jogar.
Precisamos da experiência dele, só não precisamos que ele fique pisando na bola na grande área, pelo amor de Deus. Então, Felipe Melo e Nino. Na lateral esquerda, o Marcelo, que é importante, muito importante. No meio de campo, André e Ganso, ou André e Alexander, e o Ganso um pouquinho mais na frente, saindo JK, e um trio de ataque, como falei, Cano, Arias e Keno. A importância do Alexander nesse meio de campo, nesse 4-3-3, nesse provável 4-3-3, é a troca que o Alexander faz com o Marcelo. Tem hora que o Marcelo puxa por dentro, o Alexander abre para a lateral, porque o Alexander também é lateral esquerdo. Então pode haver essa troca, daí você traz o Marcelo para o meio, para a criação de jogada, para ajudar ele na meiuca, enquanto o Alexander faz a lateral esquerda, que é mais veloz, bom de marcação, é volante. Ajuda bastante essa troca de posição entre os dois canhotos do time. Então é bem importante, é muito importante a entrada do Alexander nesse meio de campo do Fluminense. Vamos ver o que o Fernando Diniz vai aprontar pra gente, né? Ele tem umas pardalzices, ele tem umas invenções. Espero que a invenção dele seja criativa o suficiente para nos trazer a vitória, né? É só fazer o básico e jogar o seu futebol que está acostumado a jogar. É Fluminense na final da Taça Libertadores, dia 4 de novembro, né? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até a vitória, até a classificação. Tamo juntos. Vamos lá, Fluminense. Vitória, Fluminense! Flui!